Agora a gente vai estar vendo com maiores detalhes como é que funciona o mecanismo de swapping. A gente já chegou a falar sobre swapping quando vimos o escalonamento de processos. Então, nesse mecanismo, um processo que ele está alocado na memória principal, ele pode ser alocado temporariamente no disco. E depois de certo momento, a gente pode rodar um escalonador de longo prazo que vai retirar o processo de disco e retornar ele para a memória principal. Então, essa técnica recebe o nome de swapping. A gente faz uma troca do processo. Pega ele da memória principal, coloca no disco e vice-versa. Pega do disco e coloca na memória principal. A gente tem algumas variantes desse algoritmo de swapping que recebe o nome de rollout, roll-in. Então, isso aqui é um algoritmo que pode ser utilizado lá no escalonador de processos do sistema operacional, que ele vai fazer essa troca também de processos para o disco baseado na prioridade do processo. Então, aqueles processos que estiverem menor prioridade, ele vai para o disco, e processo com maior prioridade, ele pode ser carregado novamente na memória principal e posteriormente ser executado. Então, quando a gente fala de swapping, a maior parte do tempo que é gasta é aquele tempo de transferência, ou seja, o tempo para a gente transferir todos os dados do processo para o disco e vice-versa. Esse tempo ele é diretamente proporcional à quantidade de memória que o processo possui. E a gente viu que o sistema operacional ele sempre mantém uma fila de prontos com os processos alocados na memória principal que podem ser escalonados para executarem na CPU. Então, no momento que a gente roda o swap, um processo da memória principal ele vai ser alocado no disco. Aí, quando a gente fizer o swap novamente, querendo pegar o processo no disco e alocar novamente na memória, a gente tem uma questão interessante. O processo, quando ele volta para a memória principal, não necessariamente ele precisa voltar para o mesmo endereço que ele estava anteriormente. O mesmo endereço físico ou o mesmo endereço lógico que ele estava antes de ir para o disco. Então, a decisão de qual que é o endereço que o processo vai ser alocado quando ele volta para a memória principal, isso aí vai depender do método de ligação do endereço, que depende do sistema operacional. A gente tem várias versões de swapping modificadas utilizadas nos sistemas operacionais do Linux e do Windows. O que acontece normalmente é que o swapping, por padrão, ele começa sendo desabilitado. Ou seja, a gente não vai estar utilizando o swapping enquanto a memória principal ela não estiver quase no seu limite. E aí, depois de um tempo, o swap ele vai começar a funcionar quando uma quantidade de limite de memória ele for alocado. Então, a gente pode ter uma regra, por exemplo, que se chegar a 80% da capacidade de memória, a gente começa a utilizar o swap. Ou seja, pega os processos da memória principal e começa a gravar no disco para ir liberando essa memória antecipadamente. E depois que a quantidade de memória ela se encontra abaixo do seu limite estipulado, então o swap ele pode ser desativado. Então, normalmente, o mecanismo de swap ele funciona dessa forma. Ele está desativado enquanto a gente não tiver uma porcentagem de uso considerável da memória principal. Quando ela estiver quase cheia, o swap começa a rodar. Se ela fica vazia novamente, o swap é desabilitado. Então, aqui a gente tem um exemplo de como funciona o esquema do swap. Então, o processo ele se encontra aqui na memória principal. A gente pode ver que a memória principal ela é dividida na região do sistema operacional e o espaço de usuário, que é um dos processos dos programas de usuário, eles são alocados. E aí a gente tem o programa do usuário que ele vai sofrer o swap, ele vai ser alocado no disco. Então, a gente vai copiar todo o espaço desse processo para o disco e a gente pode ter o processo inverso. Aqui no caso, a gente tem esse processo 2 no disco e agora a gente vai querer alocar ele para a memória principal. Então, a gente vai fazer um swap colocando agora o processo na memória principal. Então, essas duas operações a gente costuma chamar de swap out, quando a gente retira um processo da memória principal, e swap in é quando a gente coloca um processo na memória principal.